O milionário em coma desperta em lágrimas ao ver a mendiga negra que comprou. O barulho dos monitores eletrônicos cortava o silêncio pesado daquele penthouse cirúrgico no topo da cidade. Luzes piscavam em tons frios, aparelhos ligavam e desligavam com um ritmo mecânico, enquanto um homem jazia ali, no meio de tudo, quebrado e desnorteado. João, o empresário milionário que mandava e desmandava em impérios financeiros, o homem que ninguém ousava desafiar. Abriu os olhos pela primeira vez desde o acidente que quase lhe roubou a vida, mas o que ele viu e sentiu foi algo inesperado. Ana, a mulher negra de pele forte e olhar firme, imóvel ao seu lado. Ela não parecia preocupada com todos os fios, tubos e máquinas que o cercavam. Tinha uma calma que cortava até a ansiedade das máquinas, uma presença densa e silenciosa. Ana não era uma enfermeira comum, tampouco uma assistente qualquer. Ela fora a mendiga das ruas. Seu corpo frágil, tão diferente do titã invencível que foi, tremia ao perceber os olhos dela fitando-o com uma mistura estranha. Firmeza, cuidado e algo quase escondido, que não lhe permitia entender se era piedade ou desprezo. João tentou se mexer. A dor foi como um soco no peito, uma explosão cega que o jogou de volta ao abismo da consciência. A cidade lá fora, do alto, parecia tão distante e indiferente quanto sua própria existência. Ele era uma peça perdida nesse caos acelerado, esquecido pelo mundo, que só tinha olhos para o próximo escândalo. Ana parecia ter nas mãos o comando da situação. Sem palavras, ela ajustava os aparelhos, limpava o suor da testa dele, sussurrava ordens baixas para a equipe que aparecia e sumia no ritmo silencioso daquele palácio de vidro e aço. Cada movimento dela era firme, mas contido, carregado de um mistério que João não sabia decifrar. Por que essa mulher está aqui? Sua mente latejava. Por que eu, que sempre mandei em tudo, agora detende? Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O celular continuava vibrando. João olhou para Ana, para o aparelho. Depois para a janela escura, que não mostrava nenhuma resposta. O barulho era estranho, naquele silêncio quase claustrofóbico. Ele queria atender, mas a mão mal obedecia. A respiração saía curta, apertava o peito. De repente, a porta do quarto se abriu com violência. 2 homens entraram. Não eram da equipe médica. O homem se aproximou de Ana com a força de um punho invisível. Ela tentou resistir, mas ele a agarrou pela cintura. Puxou com brutalidade. Ana lutou, gritou baixo, enquanto tentava proteger algo escondido sob o casaco. Uma pasta velha, amassada. A coisa que ela guardava não era só papel. João conseguiu chacoalhar a cabeça, a mente disparando desesperada. O que está acontecendo? Por que essa mulher, que eu salvei ou comprei, está sendo levada assim? E por quem? Então, enquanto ele tentava gritar, enquanto lutava contra aquela fragilidade cruel, uma enfermeira entrou às pressas. Doutor Antônio, vocês precisam ver isso. Ele recebeu uma transfusão errada. Precisa ser revelado agora. Rápido. Ana foi puxada para fora com violência. João ficou ali, paralisado, o rosto rígido, as lágrimas secando como chuva em chão quente. Mas não era só isso. Na mão de um dos homens que saíam, brilhava uma fotografia antiga. Na foto, Ana, sorrindo doce, mas ao lado dela, visível, chocante, estava o próprio João, sorrindo com uma expressão diferente da que conhecemos. Mais jovem, mais amigo.
João tentou olhar de novo, tentou reagir. Mas uma frase atravessou como uma bala. Ela não é só a mendiga que você resgatou. Ana era sua esposa. Você a mandou embora quando quis, e agora ela voltou para cobrar. O silêncio caiu pesado, como uma sentença. Ana, que parecia um anjo calmo, era a mulher que ele amou e que ele abandonou. A mulher que carregava um segredo enterrado junto com o império que João destruiu. E ele, homem que dominava a cidade, estava preso no fio tênue de um passado que se recusava a morrer. O telefone parou de vibrar. No quarto, só o som lento, insistente, das máquinas que insistiam em manter João vivo. Ele olhou para o espaço, o corpo cansado, a alma ferida. Por quê? A voz saía quase um sussurro. Por que ela voltou assim agora? Ana não estava mais ali, nem os homens. Só restava ele e um mistério que poderia devorar tudo o que João acreditava ser a verdade. E naquele instante, o que parecia ser a maior chance de salvação se tornou o começo do pesadelo. O que veio a seguir, ninguém sabia. Mas o olhar dele, grave, trincado de dor, dizia só uma coisa. Nada mais seria como antes. João ficou ali, imóvel, olhando o vazio da sala que parecia maior, mais fria. A respiração dele era uma luta. Cada suspiro doía, como se o peito quisesse se despedaçar. As máquinas soavam o zumbido surdo, ritmo do próprio fim. Ele piscou, tentando focar, mas tudo ainda girava. Os passos de Ana ecoaram do corredor. Ela reapareceu, sozinha. O rosto continuava sério, mas agora havia um tremor quase imperceptível nas mãos. Estava segurando a pasta amassada, como se fosse um escudo contra o mundo que despencava. João, desculpa. A voz dela saiu baixa, quase um sopro, e ele sentiu a garganta fechar. Tem algo que você precisa saber antes que tudo desmorone de vez. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas. O corpo cansado mal reagia. Ana sentou perto, segurou a mão dele com força. Era tão estranho. Aquela mulher que ele jurava que não tinha nada, que era só uma lembrança ruim, agora parecia a corda que ainda podia puxá-lo do abismo. Você nunca viu a verdade, continuou ela, sobre nós, sobre quem eu realmente sou e o que você fez. Franziu a testa, as ideias embaralhando. Então Ana abriu a pasta. Foi quando aconteceu. Do fundo do quarto, uma enfermeira escondeu o rosto. Tossiu, mas não era tosse comum. Era algo seco, profundo, assustador. Ana perdeu o equilíbrio, caiu de joelhos. O silêncio veio rápido. João conseguiu ouvir baixo, nítido, um sussurro. Ela está infectada. Infectada? A boca dele secou, o coração bateu forte, como se fosse explodir. Uma enfermeira correu até Ana, afastou a pasta com um gesto brusco, tomando o lugar dela. O rosto da moça mudou. Não sorriu. Mas houve um fogo, uma violência contida. Vocês não sabem. Ana murmurou, tremendo. Eu escondo algo que pode destruir esta cidade. Todo o que ele construiu. João engoliu em seco, tentando conectar cada peça. Ela nunca foi só a mendiga que ele comprou. Muito menos só a mulher que ele abandonou. Suas lágrimas voltaram, quentes, rasgando o rosto. Desta vez misturadas com medo mais puro. Medo do que viria depois. Medo da verdade que sangrava na frente dele, despida de mentiras. Então um médico avançou, olhando sério para Ana. Está com vírus, não temos mais tempo. Precisamos isolá-la. E ao paciente. O impacto dessas palavras caiu como uma bomba na sala. João quis gritar, mas não conseguia. A mulher que estava ao seu lado, a quase nada, que vinha do nada, era uma bomba relógio viva. O passado ardente, a dívida obscura,
a foto do sorriso compartilhado. Tudo se desmanchava naquele instante. Basta! Aquele mistério amassado levava junto um pedaço da verdade que ele ainda não entendia. Então o som do celular tocando quebrou a atmosfera sufocante. Era o aparelho dele, vibrando no criado mudo. Fingindo alguma força, João esticou um braço trêmulo. A tela mostrava uma chamada da clínica psiquiátrica onde ele foi internado após o acidente. O nome piscava. Doutora Marina. Quem é essa agora? Ele pensou, com a mão tremendo. Atendeu. João, você precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. A voz dela vinha firme, rápida, cheia de urgência. No meio do caos, foi como um golpe certeiro. Não sei onde começou tudo, continuou Marina. Mas as informações que encontrei ligam você e a Ana a muito mais do que aquela foto e essas histórias de vírus. Ela nunca foi sua esposa de verdade. João paralisou. O peito apertou. Não tinha ar. Eu fiz exames, revelei arquivos e descobri que Ana é uma agente infiltrada. Ela não foi a mendiga que você comprou. Ela foi colocada para dentro da sua vida e dentro da sua empresa, para destruir você. Ele tentou falar, mas a voz falhou. O mundo desabou. Espera, continuou ela, respirando fundo. Tem mais. Ana tem um histórico de manipulações, fraudes, desaparecimentos. Ela se aproximou de você anos atrás, se passando por esposa para sequestrar seu império. Tudo isso, incluindo o vírus, essa suposta infecção, é parte de uma operação muito maior. João sentiu um nó na garganta. Toda a realidade que ele acreditava estava virando pó. Você nunca viu a mulher que imaginava, disse Marina. Ela jogou o jogo dela, e agora ela veio cobrar. Mas não só você está em risco, o vírus é uma arma. E se vazar para a cidade, vai virar uma catástrofe. O silêncio caiu entre eles na ligação. João enxugava suor frio da testa, atordoado. De repente algo tocou sua memória como uma lâmina. O convite para aquele tratamento experimental. As palavras da equipe médica estranhamente evasivas. Os gestos de Ana frios, calculistas, mesmo nas horas mais cruéis. E pior, ele não era só um alvo, era uma peça. Alguma coisa dentro dele tinha sido usada, talvez até modificada, e ele nem sabia. Um estalo, o som abafado de uma porta sendo arrombada ao longe, passos apressados. Alguém entrou no quarto, respirando rápido, com o rosto horrorizado. Doutor João, você precisa sair daqui. Descobrimos algo na análise do seu sangue. João piscou, tentando focar. O quê? O que tem no meu sangue? Aqui, disse o homem, entregando um exame recente com letras que pareciam gritar. Você está portando uma mutação genética rara, provocada por um vírus experimental sem nome. O ar sumiu dos pulmões de João. Seu corpo rachava por dentro. O medo corria rachando medos mais antigos. Isso não é só uma doença, o homem completou com a voz baixa, quase um sussurro. É um veneno que vai transformar você, garoto. E você pode não ser mais o João que conhece. O chão parecia abrir e engolir tudo. Aquela verdade brutal reafirmava o que já sabia. Não havia salvação simples. Mas então o telefone tocou outra vez. Era um número bloqueado. Ele atendeu. João. E a pergunta que cortava tudo era brutal. Quem diabos era Ana de verdade?
E quem, afinal, estava disposto a transformar João numa arma ou numa vítima? João ficou ali, respirando com dificuldade, a carta de Ana na mão trêmula. O silêncio parecia esmagar tudo ao redor. Ele tentou juntar os pedaços daquela confusão, mas a mente rodava, confusa, perdida. O quarto estava cheio de sombras, e a cidade lá fora seguia indiferente, como se nada acontecesse. Mas para ele, tudo desmoronava. De repente, a luz piscou. Um curto-circuito. Talvez. O painel da máquina apitou um alarme agudo. A porta do quarto se abriu com força, quase voando contra a parede. João arregalou os olhos, achando que a febre o fazia ver coisas. Era Ana, ou que parecia Ana. O coração dele quase pulou para fora do peito. Ana respirou fundo e, pela primeira vez, um sorriso sombrio cortou o rosto dela. Um sorriso que ele nunca imaginou. Não havia amor ali, só um fogo cruel. Eu nunca fui a vítima, ela sussurrou, e um brilho algemado de rancor tomou conta do olhar. Antes que João pudesse responder, a luz apagou de vez, mergulhando o quarto numa escuridão pesada. Só o alarme das máquinas e o som da própria respiração. Ana deu um sorriso amargo, rindo baixo, um som que parecia de desespero e desdém ao mesmo tempo. Você foi manipulado desde o começo, João. Quando as luzes voltaram, em flashes intermitentes, como um holofote cortando a penumbra, o rosto dela mudou. Agora era uma mistura de humano e algo que parecia outra coisa. A pele dela apresentava linhas finas, quase invisíveis, traços de metal sob a carne, detalhes que ele nunca havia notado. Ela não era humana. João sentiu o chão sumir. Sua visão tremia, o coração acelerado, a boca seca. Cada célula dele gritava por uma explicação. Ela se aproximou com calma predadora. O olhar fixo, calculista, cruel. Eu sou um projeto, um experimento que você pensou que salvou. Ou comprou uma arma viva que você criou sem saber. Ana, nunca existiu como você imaginou. João sentiu as lágrimas escorrerem, um misto de horror e incredulidade. Por quê? Por quê? Ela fez uma pausa, passou a mão pelo rosto. Porque você precisava de alguém para puxar as cordas. Alguém para jogar o jogo. Eu era só uma peça. Até ontem. No corredor, vozes gritaram. Segurança! Chame o protocolo! O pânico invadiu o ambiente. A equipe médica entrou correndo. Ana virou para João, olhos brilhando. Agora é que sabe a verdade. Veja o que carregou dentro do corpo durante todo esse tempo. Ela apontou para o próprio peito. João teve vontade de vomitar. Sentiu a náusea subir, um frio gelado que travou a garganta. Não era só ele que carregava o vírus. O seu corpo, modificado como o dela. Parte da experiência, parte de algo tão perigoso que poderia destruir tudo o que ele conheceu. Ele recuou, sentindo mãos invisíveis apertarem o coração. A ideia de quem ele era desmoronava a cada segundo. Num último lampejo de sanidade, virou para ela. Então, tudo era mentira? O amor, o passado, a dívida? Ana sorriu, tristão, quase melancólica. Nem sempre a verdade é um presente, João. Às vezes, é uma sentença. O alarme disparou de novo, uma sirene lancinante que doía os ouvidos. E então a porta se fechou atrás deles, sozinhos pelo que parecia uma eternidade, cada um encarando o abismo do que se tornaram, ou foram desde sempre. João apertou o punho, as veias saltando. João, com a mão trêmula, tateou no escuro. Conseguiu pegar o celular. A tela acendeu, avisando uma chamada de vídeo inesperada. Ele engoliu seco. Viu o rosto familiar
e ao mesmo tempo assustador. Doutora Marina. Aconteceu algo inacreditável. A voz dela vinha abafada, carregada de urgência. Tem que ver ao vivo, agora. Antes que pudesse reagir, a imagem congelou e a ligação caiu. Uma mensagem apareceu. Assista. João encarou a tela. Os olhos se abriram. Um vídeo começava a rodar, com imagens até então nunca vistas por ele. Pessoas, lugares, rostos, memórias rápidas, confusas, mas com um detalhe impossível de ignorar. A mulher que aparecia ali não era a Ana. Era ele, simples assim. O João jovem, sorridente, abraçando outra mulher. Uma mulher branca, de olhos claros, com quem ele parecia estar profundamente apaixonado. O choque o derrubou quase como um soco no estômago. Não pode ser. Ele sussurrou, sentindo o peito apertar tanto que achou que ia explodir. O vídeo não mostrava só isso. Mostrava documentos, registros, protocolos antigos. E a verdade, brutal e crua, saltava toda vez que a câmera girava para uma palavra repetida em destaque: substituição. Ele não amava Ana. Pelo menos não daquela maneira. Ana. Os exames mostravam manipulações em seu DNA, uma conexão biológica impossível com 2 códigos diferentes. Ele não era apenas um homem do mundo real, era parte da mesma experiência que Ana. A mulher que ele vira no vídeo, a verdadeira esposa, estava viva e ela estava chegando. A enfermeira entrou com um dispositivo que ciclicamente iluminava o ambiente. Antes que falasse algo, o alarme explodiu com força total, as luzes vermelhas piscando de maneira frenética. João sentiu um frio cortante subir da espinha. Foi quando, com um estalo que parecia atravessar o tempo, o vidro da janela atrás dele estilhaçou. Fragmentos dançaram no ar como lâminas afiadas. E dali entrou uma figura inesperada, a mulher branca do vídeo. Os olhos dela, brilhando com uma mistura de dor e determinação, encontraram os dele. "Eu não desapareci porque quis", disse ela, a voz firme e cortante como uma lâmina. "Ela não pode estar aqui." A voz dela saiu baixa, seca, como um aviso. Mas a mulher misteriosa não se intimidou. "Meu nome é Helena", disse firme, "e eu sou a sua verdadeira esposa, João. A que você esqueceu ou fingiu esquecer." O ambiente mudou. O ar ficou difícil de respirar. A equipe médica parou. O barulho das máquinas virou ruído distante. João sentiu a realidade quebrar em 1000 pedaços. "Espera." Ele tentou falar, mas o nó na garganta o impedia. "Isso não pode ser verdade." Helena caminhou até a janela quebrada. O vento frio entrou, balançando as cortinas, espalhando cheiro de chuva. Ela olhou para fora. "Você não lembra porque alguém apagou seu passado. Apagou a mim. A nós." A voz dela era firme, mas as lágrimas caíam silenciosas. Ana se aproximou de repente, com passos lentos, quase felinos. "Você acha que sabe tudo, João? Mal sabe o que carrega dentro de si."
João olhou para ela. A confusão lhe cortava a mente. Ana, quem é você de verdade? Antes que Ana pudesse responder, a porta do quarto foi arrombada novamente. Um grupo de homens entrou, vestindo trajes que parecia de segurança, mas com olhos frios, calculistas. Tempo acabou, disse um deles, direto, enquanto dois rapidamente se aproximavam de Helena. Então o impossível aconteceu. Helena sacou uma pequena arma, não uma arma comum, mas um dispositivo estranho, futurista, com luzes piscando na superfície, e apontou para o líder. Quem vocês pensam que são? A voz dela caiu pesada, cortante como uma lâmina. Os homens congelaram. De repente, uma onda de luz azul saiu do dispositivo. O chão pareceu vibrar, o ar dobrou em volta deles. João caiu para trás, desequilibrado, sentindo uma pressão louca no peito, como se o ar fosse arrancado aos poucos. Tudo o que ele sabia, tudo o que acreditava, rasgado pela violência daquele momento. De repente, a mulher branca, Helena, olhou diretamente nos olhos dele, com algo profundo e arrepiante. Você foi feito para isso, para ser o portador, para carregar o vírus. Você e Ana são parte do mesmo experimento, e isso aqui... Ela apontou para o dispositivo. É o gatilho. João sentiu o mundo desmoronar, a respiração falhar, o nó na garganta se tornar uma prisão sufocante. As máquinas deram um último bip estridente. Ana caiu no chão. O olhar dela estava vazio. As veias brilhavam uma luz fria, quase diabólica. Num movimento lento, Helena se ajoelhou ao lado dele e sussurrou: Eu não sou sua salvação, João. Eu sou o motivo de tudo isso. Eu destruí você. Antes que ele pudesse responder, as luzes apagaram de vez. Restou só o som do seu coração martelando e a certeza cruel de que nada na vida dele fazia sentido. O jogo só começava agora. E o prêmio? João. A arma? Ele mesmo. Mas quem era mesmo o inimigo e quem era a vítima? Nem ele sabia mais. E numa última sombra, uma voz ecoou baixa, quase invisível. Bem-vindo ao verdadeiro inferno. As luzes apagaram de vez. No escuro, tudo ficou abafado, como se o mundo tivesse parado de girar. João sentiu o coração martelando no peito, os pulmões se recusando a puxar o ar direito. A respiração dele era um fio de voz tenso, frágil, e no meio desse silêncio pesado, uma voz surgia, sussurrando frio direto na alma. Bem-vindo ao verdadeiro inferno. A voz era conhecida, a fatídica Ana, mas aí a surpresa veio como um soco. Essa mulher não estava ali antes. Ela era o passado vibrando na sua frente. A ruptura. E então tirou a máscara. Não uma máscara física, mas de mentira. E revelou a verdade mais cruel que João podia imaginar. Eu sou você. O mundo girou de cabeça para baixo. A mulher não era só parecida, não era só uma cópia, era ele. Ou a sombra obscura dele, distorcida, manipulada. A versão que ele mesmo tinha criado e enterrado. Essa Ana, essa Helena, as mentiras, o vírus, tudo isso é minha criação. Um experimento dentro de um experimento. Você não é só alvo. Você é a chave para o que eu sou. O silêncio caiu. O choque. O medo que enchia o quarto como um gás tóxico. João sentiu as mãos queimando, a pele latejando. A loucura dele, aquela mistura de dor e culpa, veio à tona. Você sempre tentou fugir daquilo que eu sou, mas eu nunca saí de você.
A voz dela sussurrava como um veneno. Antes que pudesse se mexer, ela se aproximou devagar, os olhos brilhando como facas. Eu criei Ana, criei Helena. Elas são minhas máscaras para controlar você. Mas agora eu vou tomar o que é meu. João tentou gritar, mas só saiu um gemido curto, sufocado. De repente a porta se abriu num estrondo. A equipe médica entrou, olhos arregalados, paralisados diante daquela cena impossível. O que está acontecendo? Alguém perguntou, a voz trêmula. A mulher que era João virou o rosto e respondeu, como se escavasse a alma dele. Ele é a verdadeira arma, e eu sou o vírus. No mesmo instante, uma luz vermelha começou a piscar freneticamente nas máquinas. Alarmes soaram cortantes, high-pitched. O chão pareceu se abrir sob os pés. João sentiu um aperto brutal no peito. A imagem dele, frente a ele mesmo. Uma versão sombria, distorcida. Uma sombra que não podia negar. Naquele instante, o hospital inteiro ficou em silêncio de repente. Nada mais importava, além daquela luta interna. Daquele confronto que não era só físico. Era no seu próprio ser. Ele era o monstro que sempre temeu, e dali em diante, nada jamais seria só preto ou branco. O verdadeiro inimigo estava dentro. Mas quem mesmo ele conseguiria salvar? Antes do silêncio esmagar tudo de novo, uma última dúvida pulsava. Quem é mesmo essa Ana que toca sua mão agora? A redenção? Ou só mais uma máscara esperando para cair? O jogo só começava, e a cidade lá fora nada sabia ainda, mas ela ia sentir a tempestade. E, de alguma forma, João sabia que não ia sair dali inteiro. Nem vivo. Nem o mesmo homem, nem o mesmo monstro. Só um corpo frágil. E um segredo letal. O silêncio que dominava o quarto era sufocante. João sentia o coração pulsando tão forte que doía no peito. A respiração curta, a cabeça latejando. Ele olhou para Ana, que segurava sua mão com uma firmeza quase maternal. Mas aquele olhar firme, cheio de promessa e perigo, não trazia nenhuma resposta certa. De repente, as luzes do hospital piscaram mais uma vez, e o interfone fervilhou com vozes correndo, passos apressados. João mal teve tempo de perceber quando a porta se abriu novamente. Dessa vez, não eram os médicos ou seguranças. Não sangue, nem saliva, mas uma pequena esfera luminosa, flutuante, que lentamente pairou no ar, brilhando intensamente em vermelho. Ana sacudiu a cabeça como se fosse ferida, olhos arregalados. Aquele brilho parecia entrar dentro dela, enquanto ela caía de joelhos, tremendo. João, atordoado, tentou levantar-se para ajudar, mas outra onda de dor cortou sua coluna. Ele caiu inerte no colchão, o peito apertado, o rosto encharcado de suor. Aquele brilho vermelho flutuou no centro da sala, como um vírus vivo, uma luz viva com vontade própria.
Então, a reviravolta mais cruel de todas espalhou-se no ar, como um veneno na corrente sanguínea. João não era o paciente, nem o escravo, nem a vítima. Ele era o vetor, o portador, o hospedeiro. Helena não era verdadeira. Ana não era salvadora. Mas ambas e ele eram partes de um ser maior. Uma entidade dividida. Uma máquina biológica fragmentada, espalhada em 2 corpos e uma mente. E aquele brilho vermelho era a conexão deles. O interruptor, o gatilho. No fundo do quarto, o coração de João martelava como se fosse quebrar. Ele sentiu a mão de Ana, fraca, tocar seu rosto. O toque tinha uma eletricidade, um peso impossível de suportar. Você sempre foi parte disso, ela sussurrou, voz trêmula, quase um lamento. Desde o começo você não estava acordado. Você acreditava que acordava, mas nunca deixou o sono. A confusão esmagou tudo. As lágrimas de João caíam, amargas e desesperadas. Então um grito atravessou o corredor. Isolamento total! A infecção está ativa! Evacuem! No instante seguinte, as luzes falharam de vez. E o último som que João ouviu antes do escuro foi um sussurro rouco, dizendo: Você sempre foi a chave! Agora, eu sou a fechadura! A porta bateu com força. O silêncio tomou conta. E João, cego e trêmulo, entendeu. Nada daquilo que ele sabia era real. Tudo era uma parte do mesmo jogo. E o jogo estava longe de acabar. O quarto virou um campo de batalha. Luzes piscavam desesperadas, sirenes soavam, e a respiração de João saía curta, presa como num nó que apertava a garganta até doer. Ana estava caída no chão, tremendo. Helena, com os olhos brilhando num vermelho cruel, encarava João com um sorriso que não era de gente. É isso aí, João! Você nunca esteve só. Somos partes do mesmo erro. Um vírus vivo, uma arma ambulante. A voz dela era em sussurro cortante, um cutuco no peito que fazia o coração dele bater louco. João, com a mão pegando ar, tentou se levantar. Premia, sentindo cada músculo gritando. As máquinas chacoalhavam, como se o prédio inteiro fosse ruir a qualquer instante. Entre os flashes da emergência, ele viu Ana despencar para a frente, já sem forças. E seu olhar anunciava um fim tão perto que fazia o peito apertar como uma armadilha. Então, num instante, uma mão firme segurou João pelo ombro. Era a verdadeira Ana, não a sombra, não a cópia, mas a mulher que sempre esteve por trás do rosto frio. Ela olhou dentro dos olhos dele, e ali havia uma fagulha, um toco de humanidade lutando para não morrer. Você ainda pode fazer diferente. Ela disse, a voz baixa, quase um pedido de socorro. Temos uma escolha. Usar o que temos para controlar isso ou deixar o vírus vencer. João sentiu a esperança querendo escapar do peito, mas a dor era esmagadora. As palavras vieram curtinhas, como um sussurro perdido. E se não for mais possível? Ana segurou a mão dele com força. Tem que ser, você não pode desistir. Mas o mundo ao redor escureceu de novo. Um estrondo atrás deles. Seguranças entraram num passo apressado, tentando conter a situação. Mas a verdade já era uma fera solta, impossível de prender. Olhou para Ana, para Helena, partes de um mesmo caos que ele nunca imaginou carregar. E não deixa para depois. Esmague o botão de like agora mesmo. Seu like é o combustível que faz o canal crescer e alcançar mais gente que vai vibrar com cada momento dessa trama. Quer saber o que eu tô pensando? Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e até desabafos sobre esse final. Quero saber tudo. A comunidade aqui é forte porque você faz parte. E por último, mas o mais importante,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar dessa forma. Então bora lá! Se inscreve, like, comenta e compartilha. A próxima fase está chegando e eu quero você do meu lado.